Então vamos aqui gravar mais um vídeo da nossa série rumo aos 100 mil, a nosso 13º aporte, e vocês vão ver como a nossa carteira está ficando. Veja só bem aqui a nossa carteira. A gente aplicou R$ 8.161 e a gente está com saldo bruto de R$ 7.946. Teve uma variação negativa de 2,63. A nossa carteira está com 31% de fundos imobiliários, 20% em ETFs internacionais, 19% em tesouro direto, renda fixa no Brasil, 18%, quase 19% em ações, ETFs 4,95%, que é o ouro, e 4,67%, que são as criptomoedas. Qual é o nosso objetivo com a carteira? Nosso objetivo é chegar a 20% de ações, 25% em fundos imobiliários. Fundos imobiliários nós temos mais atualmente, temos menos ações. Ações, na realidade, está quase a mesma coisa. 20% em renda fixa, 20% em títulos americanos, 10% em ouro e 5% em criptomoedas. A gente vê que a gente teve uma variação negativa de aproximadamente 2 a 3%. A nossa carteira está um pouco desequilibrada. O objetivo com o tempo é a gente fazer o equilíbrio da carteira, mas esse equilíbrio tem que estar alinhado ao cenário econômico, não só nacional como internacional. Não adianta a gente querer ficar comprando ativo, balanceando carteira, se a gente percebe que o cenário pode caminhar para uma desvalorização de determinados ativos. A gente comprar só esses ativos e eles se desvalorizarem e a gente perder com isso. Então a gente tem que olhar também as oportunidades. A gente tem que pensar no cenário daquela nossa carteira lá do início que foi falado, antifrágil, vocês lembram? Então, a nossa carteira tem que ser antifrágil, ela tem que nos proteger contra quedas. Se a gente tiver que comprar ativos em oportunidades boas, a gente vai fazer um pequeno desequilíbrio da carteira. E hoje a gente vai demonstrar aqui o cenário que está se apresentando para a gente e logo em seguida a gente vai perceber por que a gente está comprando determinados ativos. Então a gente precisa, antes de fazer a montagem de uma carteira, antes de comprar os ativos, a gente tem que olhar o cenário e fazer uma projeção do futuro. Veja só, qual o cenário econômico do Brasil hoje? Ritmo de crescimento da economia deve cair em 2025, apontam analistas. Ou seja, nossa economia deve cair. E mercado eleva a expectativa de inflação em 2025 para 5,68, mostra Focus. Então, o cenário do Brasil, a inflação deve subir e a economia deve enfraquecer. Esse é o pior cenário que um país pode encontrar. Economia desacelerando e inflação subindo. Por que isso é ruim? Qual é a ferramenta, uma das ferramentas que o país tem para aquecer a economia? É aumentar a taxa de juros. Se a nossa economia está caindo, é derrubar a taxa de juros. Se a nossa economia está caindo, o país precisa derrubar a taxa de juros para que a economia seja aquecida novamente. E qual a ferramenta que a gente tem normalmente para a gente frear a inflação? É elevar a taxa de juros. Então, se a gente está com uma inflação subindo, que precisa elevar a taxa de juros, e está com uma economia caindo, que precisa diminuir a taxa de juros, olha o cenário que o país fica. Tem outras ferramentas? Tem, como o controle de gastos, a gente reduz despesas, mas isso tudo não é eficaz quando o cenário mostra um descolamento da economia com a inflação. Isso é preocupante, que pode nos levar a encaminhar para uma crise. Muitos vêm dizendo que a gente vai entrar numa crise, principalmente pelo cenário que os Estados Unidos se encontra, mas as ferramentas nacionais que nós temos, a principal é a taxa de juros. E com esses fatores que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem um grande risco. E aí o que mais vem para causar mais preocupação? Estados Unidos. Risco de recessão nos Estados Unidos derruba mercados e entenda-se há sinais de crise. O presidente Trump, ele vem tomando algumas medidas, além do cenário econômico no geral, que ela vem causando estabilidade no mercado, principalmente de ações nos Estados Unidos. Isso vem causando volatilidade, investidores vêm tirando dinheiro do mercado, porque muitos percebem ou acreditam que os Estados Unidos está sendo encaminhado para uma recessão, e essa recessão pode trazer problemas para os investidores. E o que seria? Por que se preocupar com uma recessão? O que seria uma recessão?
Vejam só nessa matéria aqui. O que é recessão econômica? Como um país entra nela? Recessão econômica. Antes de mais nada, é importante saber que na economia existem os ciclos de expansão, pico da expansão, recessão e depressão. Ou seja, a recessão é um dos ciclos econômicos que representam o contrário da prosperidade em um país. Se ela não é contida, a economia avança para a depressão, que nada mais é do que um agravamento da crise econômica. De forma simplificada, podemos dizer que recessão é uma crise econômica na qual há redução de renda das famílias, do nível de emprego, da atividade empresarial, de forma geral. Ou seja, ninguém fica imune aos efeitos financeiros de uma recessão. Recessão é uma das etapas do ciclo econômico. Aqui é o movimento do ciclo de mercado. Há um crescimento da economia, a economia acelerada, muitos empregos, as pessoas comprando com dinheiro, as empresas crescendo, e aí chega um determinado momento que naturalmente chega um limite, que aí começa um movimento de contração. A economia começa a se enfraquecer e aí ela entra numa recessão, chega a uma depressão, que é um momento mais crítico, depois ela volta a subir novamente com uma recuperação. Então, na recessão, o que acontece? Começa a se frear a economia, as empresas começam a ter menos ganhos, menos faturamento, elas começam a investir menos, porque naturalmente elas começam a ganhar menos, as pessoas começam a ter menos dinheiro para poder consumir, e como elas consomem menos, as empresas ganham menos e as empresas investem menos. Como as empresas investem menos, elas acabam abrindo mão de obra, acabam desempregando mais pessoas. Então as pessoas vão perdendo o emprego e por não ter emprego, elas começam a consumir menos, as empresas começam a faturar menos, começam a demitir mais. Isso é um ciclo que vai se repetindo até o limite da depressão. É natural, acontece. O que nós temos que fazer é estarmos preparados para esses momentos. E é por isso que na hora de escolher os investimentos, a gente tem que analisar o cenário econômico e macroeconômico. Atualmente, o cenário não é bom, nem para o Brasil, nem para o mundo todo. Isso significa que ativos de risco, de volatilidade, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas, eles sofrem muito na recessão. Porque todos os investidores, ou a maioria, retira dinheiro dos ativos muito arriscados e colocam em ativos seguros, ativos que não têm volatilidade. Em regra, a renda fixa. E ainda assim eles buscam ativos de renda fixa e mais seguros ainda. Quais seriam? Seriam títulos do Tesouro Americano, que é o mais seguro. Em alguns casos, o investimento em dólar, que é a moeda mais segura. Então, chegando na recessão, os investidores eles correm para ativos seguros. No geral, hoje no mundo globalizado, mais ainda para o dólar. E isso significa que nós também devemos pensar nisso. E é por isso as escolhas que nós vamos fazer hoje. A gente já viu nossa carteira, já viu nossa intenção, já entendeu o que é uma recessão e agora a gente vai falar dos ativos que a gente vai investir. O primeiro ativo que a gente vai investir é o TLT, que é um título do Tesouro Americano. Um título de renda fixa do Tesouro Americano, que ele faz marcação a mercado. A gente já fez investimento nele, já tem investimentos nele na carteira. Escolheu ele em outros aportes na carteira, a gente fez o aporte nesse título. Então, o TLT é um título do Tesouro Americano, hoje ele está valendo $90, teve uma variação negativa nos últimos 60 meses de 40%, significa que ele caiu bastante, principalmente com os aumentos das taxas de juros, e como é um título que faz marcação a mercado, quando as taxas de juros caírem, é provável, normalmente esse título se valoriza. Então a gente está comprando ele agora porque, havendo uma recessão, é necessário que as taxas de juros baixem para não prejudicar demais a economia. E quando as taxas baixarem, a gente vai ganhar com a valorização desses títulos, além do rendimento deles em dólar. Ele atualmente está rendendo 4,48% de dividend yield em dólar. Você recebe todos os meses. Então, é um título que nos últimos 5 anos ele se desvalorizou, porque as taxas de juros foram subindo, desde principalmente a pandemia. Depois da pandemia as taxas de juros começaram a subir. Nos últimos 10 anos esse título já chegou a $170 e hoje ele está
aproximadamente 90 dólares. Então, há possibilidade de se valorizar com o tempo. Esse é o primeiro investimento que a gente vai fazer. A gente já fez as compras desses investimentos. Por quê? Porque a gente precisava que o mercado estivesse aberto para a gente poder comprar. Então, a gente já comprou, já investiu e agora a gente vai fazer o lançamento na carteira. O segundo ativo que a gente vai investir é o BRAP4. É uma hold que investe praticamente na Vale. Ela está com um PVP de 0,75, significa que por esse indicador essa ação estaria com desconto de 25%, está valendo hoje R$ 16,70 e tem um dividend yield anual muito bom de 13%. Ela, como outras ações, se desvalorizaram nos últimos meses, a bolsa caiu muito, mas só que é um ativo que ele tem uma possibilidade de valorização, olhando pela fórmula de Benjamin Graham, de 188%, porque o preço justo para essa fórmula é de R$ 48,00. E pelo método de Bazin, que é uma outra forma de analisar, considerando mais os dividendos, essa ação pode subir 348%, porque por esse método a ação deveria valer R$ 74,00. Então, uma ação com múltiplos muito bons e com indicações de que ela deve subir. Um ROI alto, a dívida líquida baixa, tem patrimônio. Então, é uma das ações que a gente vai investir. E a segunda ação que a gente vai investir é a Transmissão Paulista, que hoje a ação está valendo R$ 22,00. Teve uma variação negativa de 11% nos últimos 12 meses. Também um PVP de 0,75 e um dividend yield anual de 10%. Também se desvalorizou no último ano. Pela fórmula de Benjamin Graham, a ação deveria valer R$ 59,00. Então ela tem um upside, uma possibilidade de se valorizar 167%, seguindo essa fórmula. Pelo método de Bazin, a ação poderia subir 63%, porque o preço justo seria R$ 36,00. Então são os investimentos que a gente vai fazer. O TLT, que é um título de renda fixa americano, de longo prazo, que faz marcação a mercado, então a gente tem possibilidade de ganhar dividendos em dólar, e havendo uma redução dos juros, esse título pode se valorizar bastante. As outras duas é uma hold, que a gente já tem na carteira, que investe praticamente na Vale, e a terceira, que é uma elétrica, a Transmissão Paulista, que a gente também já tem na carteira. A gente vai investir R$ 500 em dólar, porque a gente julga que a gente precisa aumentar o aporte em dólar. Vai criar um desequilíbrio na carteira? Vai, mas a gente não imagina, a gente não pensa que seja vantagem investir agora em ações se a gente pensa que a bolsa vai se despencar. Ah, mas aí a gente tem que fazer o equilíbrio. A gente não está deixando de aportar, a gente vai aportar numa quantidade menor, porque a gente pensa que é melhor comprar essas ações quando tiver um desconto maior. E o dólar, por longo prazo, sempre vai ganhar no real. Então aqui é um investimento de segurança, porque a gente vai ter caixa lá na frente, se as ações caírem, para a gente comprar ações muito mais baratas. Ações que a gente compraria uma cota hoje, a gente vai comprar duas, de repente daqui a alguns meses ou daqui a um ano, dois. Por isso a gente está fazendo a escolha em aportar em dólar. Então vamos agora fazer o lançamento dos ativos. Adicionar ativo, ETFs internacionais, TLT. A gente comprou a 89,93. Preço 89,93. A gente comprou 0,99 cotas. Deu 89 dólares, aproximadamente R$ 502. Vamos lançar aqui na carteira. Pronto. Agora vamos para o BRAP4. Foram 9 cotas a 16,75. Ações BRAP4. 9 cotas, 16,75.
E foram 22,43, 4 cotas da Transmissão Paulista. 4 cotas. $22,43. Então, como ficou nossa carteira? 28% em fundos imobiliários, ETFs internacionais 25%, ações 20%, tesouro direto 17%, ouro 4,50% e criptomoedas 4,26%. A gente está com o BRAP 4 na carteira. Hoje a gente não fez alteração nenhuma de ativos, a gente manteve os mesmos ativos, só aproveitou as oportunidades para comprar. A Transmissão Paulista, a CEMIG, a Bradesco e a Banco do Brasil. Fundos imobiliários, a gente tem 6 fundos imobiliários. Também não julgamos, aqui já estava com um percentual de fundos imobiliários acima do que a gente está planejando, então a gente não preferiu não aportar em fundos imobiliários. Criptomoedas, Ethereum, que a gente investiu. Ouro, que está se valorizando 30%. ETFs internacionais, a gente está no negativo TLT, porque a gente comprou o preço médio de $94 e ele agora está 90. Mas, como a gente falou, a gente acredita muito que a economia enfraquecendo, esses juros vão cair e esse título vai subir muito. E a gente vai ganhar na valorização, a gente vai vender ele quando os juros caírem. Tesouro direto, que é o nosso caixa aqui, para a gente comprar ativos quando tiver correção. A gente tem uma valorização aqui de 6,7. Então agora como a gente está? A gente está com a carteira com saldo bruto de R$ 8.706. Então vocês veem como funciona. A gente vai fazendo aportes constantes todos os meses, a gente está fazendo na prática aqui o que a gente fala para fazer. A gente está fazendo aportes todos os meses, você tem a oportunidade de olhar uma carteira sendo montada, você não precisa copiar essa carteira, nada aqui é recomendação, mas você pode ver na prática como fazer. Você pode entender a dinâmica e pode ganhar segurança fazendo junto comigo. Então, não deixe de fazer os investimentos. A regularidade, ela é muito importante. A regularidade, segurança. Não se preocupe em ficar buscando ativos fenomenais. O importante é você investir naquilo que te dá segurança. Regra número 1 do Warren Buffett, não perca dinheiro. É regra número 2, não esqueça da regra número 1. Primeiro, garanta o seu patrimônio, depois você avance. Aqui é o que a gente está fazendo, nos protegendo em dólar, nos protegendo em renda fixa, comprando ações ali pontuais, poucas ações, porque o cenário não é muito bom. Ah, mas quando a gente tem que comprar, quando as ações estão baratas, quando está ruim. Mas a gente tem que esperar cair. Não adianta a gente comprar uma ação, a gente vai perder, não, no longo prazo tu vai ganhar. Mas se você poderia comprar uma ação de R$20 por 10 daqui a um ano, em vez de comprar uma, tu comprar duas, e quando subir, tu multiplicar muito mais seu patrimônio, por que você vai investir agora? Então, pontualmente, de compra ações boas, para não deixar de equilibrar a carteira, mas a gente está fazendo a nossa segurança em dólar. Então, queria agradecer a todos que ficaram até aqui. Não deixem de se inscrever se vocês não são inscritos. E curta o vídeo, que é uma forma de você nos ajudar. Muito obrigado.